Olá, boa noite. Vamos começar a leitura da palavra de hoje, domingo, aos Hebreus, capítulo 8, versículo 1 a seguir, que diz: Ora, suma do que temos dito, que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons de sacrifício, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais a servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faz tu conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério, tanto mais excelente quanto em mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis aqui virão dias em que o Senhor, em que a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, e não segundo o concerto que fica com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar a terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentes, diz o Senhor, porque este é o concerto que é depois daqueles dias, farei com a casa de Israel. Diz o Senhor: porém as minhas leis e os meus entendimentos em seu coração, as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricação, não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tomado velho se envelhece pelo estar de acabar. Continuando, vamos para o versículo 9 agora, que diz assim: o sacrifício do sacerdote, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenança de culto divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, mesmo, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná. Estava um vaso de ouro, maná, e a vara de Arão, e o que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra propiciatório, dos quais coisas não falarmos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim,
preparada os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo ou pelas culpas do povo, dando nisso-se a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se consertava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegria que tempo presente, em que se oferecem 12 sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Constituído somente em manjares e bebidas e várias abluções, justificações da carne, imposta ao templo da correção. Mas vindo Cristo ao sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, desta criação, nem pior que segue desde os bezerros, mas por seu próprio sangue entrou numa vez e no sábado, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos louros e dos bodes, a cinza de uma novilha espazida sobre imundos santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus Altíssimo, ao Deus vivo. E isso no mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da promessa da esperança eterna, porque onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador, porque o testamento tem força onde houve menor, ou terá algum valor enquanto o testador vive, pelo que ninguém, o primeiro, não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todo o mandamento, segundo a lei, tornou-se sangue de bezerros e dos bodes, como água, lã, púrpura e isopor, e as pérolas, e é mesmo livro com todo o povo, dizendo: Este é meu filho, que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com sangue do tabernáculo toda a vossos vasos de ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, são purificadas com sangue, sem desmascarar o sangue. Não há remissão de sangue. Não, sem derramamento de sangue não há remissão.
de sorte que era bem necessário que se a figura das coisas que estão no céu ande em direção ou purificassem. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim purificassem mais as próprias coisas celestiais com sacrifícios semelhantes do uso do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do tabernáculo, porém, mesmo nos céus, agora comparecer perante a face do Senhor. Nem também para si mesmo. Muitas vezes, como um sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, é necessário que fora padecer, muitas vezes desde a fundação do mundo, com a voz, se manifestou para aniquilar o pecado, assinado o sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, ou aparecerão aos que operam para a salvação. Porque, sendo lei, sombra dos bens futuros, não imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que constituinte oferecem cada ano, pode aperfeiçoar aos que a eles chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez se manifesta. Nesses casos, sacrifício, porém, cada ano se faz uma comemoração dos pecados. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz uma comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue do touro ou dos bodes tire pecado. Pelo que entrando no mundo de sacrifício e oferta, são ofertas que se quiseste, mais o corpo que preparaste, o holocausto, a oblação pelo pecado, não te agradaram. Então disse, eis que venho. No princípio, o do livro está escrito de mim, que fazer o Deus a tua vontade, como acima diz sacrifício e oferta, e holocausto, oblação pelo pecado, não quiseste que nem agradaram aos quais se ofereceram segundo a lei. Então disse, eis aqui venho fazer, ó Deus, a sua vontade, pois te tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oração do Deus de Jesus Cristo, feito uma vez, ministrado-se e oferecendo a muitos cada dia. E assim todo sacerdote aparece cada dia,
ministrando-se e oferecendo muitas vezes. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, para sempre que estão santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito, evite os concertos que façais com eles depois, daquele que diz ao Senhor: porei as minhas leis em seu coração e as escrevereis em seu entendimento, acrescenta: jamais me lembre de seus pecados e suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblação pelo pecado. Exortação a perseverar na fé. Estamos acabando o versículo 11. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele consagrou, pelo véu visto impede a sua carne, e tendo uma grande sacerdote em casa e sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Coletânea firme a confissão da esperança, porque fiel é o que te prometeu. E considerando-nos uns aos outros, para que estimulamos os sumos sacerdotes, estimulamos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume, de atingirmos e aproximando-se alguns ou outros, tanto mais quanto vede se vai aproximando-se aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido-se a verdade, e já não nesta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certeza, expectação horrível do juízo, é o quebrantado. Alguém leia de Moisés, morre sem ministério, só pela palavra, que luz significa. Os 3 testemunhos. Louvado seja Deus. Já estamos em quase 20 minutos. De quanto maior o castigo, cuidai vós, será julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, que foi santificado, e fazer algo no Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disser a minha vingança, porque não eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é criar nas mãos de Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados,
e que depois seja iluminado, suportando girar grandes combinações. Em parte, foste feito o espetáculo, com vespitupério, tribulação, em parte, feito. Participantes com que assim foram tratados, porque ninguém vos compadeceste dos que estavam na prisão, com o grau de que permitisse, com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabemos que em vós mesmos tendes a nós nos céus uma possessão melhor e permaneceste. Não rejeitais, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão, porque necessita de paciência, para que, depois haverdes porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, ele me entenderá. E porém, não somos daqueles que se retiraram para a perdição, mas aqueles que creiam para a conservação da alma. Capítulo 11 fica para amanhã. Glória a Deus. Eu encerro por aqui a leitura do livro dos Hebreus, capítulo 8 ao capítulo 10. Até amanhã. Tenha uma boa noite e eu estarei agora orando por você. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. Amém. Porque teu poder, o reino é para todos sempre. Amém.